E no último dia 22 de outubro de 2020, o analista de mercado e consultor de mercado Steve Caquia, da Cereal Par e da Trade Help, nos alertou aqui no Notícias Agrícolas sobre um novo ciclo de altas que estava sendo iniciado para as commodities agrícolas. Para as commodities de uma forma geral, mas a gente focou, é claro, bastante nas commodities agrícolas. Com o passar das semanas e dos meses, outros analistas, é claro, vieram trazendo também suas informações, complementando a análise do Steve e confirmando todo esse cenário. O que a gente vive neste início de 2021 são preços muito elevados dos grãos e das outras commodities agrícolas, dos alimentos de uma forma geral, e isso acontece no mundo todo. E para a gente, portanto, falar mais sobre isso, entender qual é a trajetória que essas altas devem continuar fazendo, a gente convidou o Steve para voltar conosco, o Steve que está em Valeta, no país de Malta, e vai conversar conosco nessa manhã de segunda-feira aqui no Notícias Agrícolas. Não é isso, Steve? Muito bom dia para você. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Um bom dia a todos. Steve, de fato, né, a gente conversou, então, sobre isso especificamente em outubro, e aquele movimento que você havia adiantado foi se intensificando, né, Steve? E o que a gente vê hoje são preços altos e surpreendendo até alguns mercados como soja, milho, trigo, o próprio café vem se valorizando, o açúcar está num excelente momento. É a confirmação e a continuidade desse ciclo de alta para as commodities agrícolas, Steve? Sim, na nossa opinião, como você bem falou, a gente já estava atento. Obviamente, naquela época estava um pouco difícil a gente determinar os fundamentos, mas quem acompanha também a parte técnica do mercado, gráficos, a gente sabe que tem dezenas de estudos gráficos técnicos. Um deles é ciclos de curto prazo e ciclos de longo prazo. E o ciclo de curto prazo indicava que a gente poderia estar entrando numa nova fase de preços em elevação, preços mais altos. Estranhamente estava acontecendo no momento da pandemia, de uma crise econômica, uma recessão global quase sem precedentes, incertezas grandes em relação à pandemia Covid, mas mesmo assim os preços começaram a reagir, e como você bem falou, não na soja, não somente na soja, mas em outras commodities agrícolas também. E isso reforçou mais ainda a tese de que realmente a gente estava começando a entrar em um ciclo que aquilo não era apenas momentâneo, que poderia perdurar por mais tempo. E agora, estando em janeiro, a gente vê que, por exemplo, soja nos últimos 12 meses já subiu 70%, milho 60%, farelo e óleo também quase 70% de alta, trigo menos 40%, tem o petróleo mais de 100%, suco de laranja mais de 30%, café mais de 40%, mercado de suínos mais de 60%, e também outras, além de commodities agrícolas, alguma coisa de energia e até metais, né, como prata, mais de 80%. Então isso é um sinal mais forte do fato de que o que a gente está vendo hoje não é apenas um movimento isolado, mas um movimento em conjunto que pode perdurar mais tempo. E era isso que eu queria te perguntar, Steve, entender de você. A vida útil dessa escalada dos preços, ela é alta ainda, ela é grande, ela é extensa? A gente vai ver a continuidade dessas altas de preços na sua análise? Do ponto de vista técnico, como a gente subiu bastante e muito rápido, provavelmente que ainda a gente tem espaço para subir mais um pouco. Só que a gente, olhando para frente, o histórico mostra de que, por mais que a gente tenha potencial altista, existe o risco que também a baixa seja mais rápida para frente. A dificuldade quando a gente trabalha com análise técnica, com ciclo de preços, é determinar o tempo certo quando isso vai acontecer. Então, você tem essa visão técnica do mercado, mas por outro lado, a gente sabe que define realmente são os fundamentos. É muito cedo ainda para a gente saber que fundamentos vai ter no segundo semestre de 2021, né? O Brasil está colhendo, as perdas ainda estão incertas,
O fato é que a demanda está muito forte internacionalmente, e isso é um fator positivo para os preços, mas no segundo semestre temos a safra americana. O produtor americano agora está na fase de escolher o que ele vai aumentar mais, soja ou milho. E estamos vendo uma guerra para a área muito forte, muito acirrada, talvez como não vista nos últimos anos, né? E isso vai continuar até o produtor decidir os últimos 5% lá para talvez final de fevereiro, março. E o que vai determinar isso, obviamente, vai ser o preço, né? Então, eu acho que dentro da atual conjuntura, o Brasil atrasando o ritmo de colheita devido a questões climáticas, problemas na Argentina, sempre questão de política de exportação e tudo mais. A China dando sinais semana passada que não parou de comprar soja dos Estados Unidos, comprou quase 1 milhão de toneladas de novo. Vai chegar um momento que o produtor americano vai ter que decidir, e vai chegar um momento também que ou o preço sobe mais ainda para racionar o produto, ou os Estados Unidos vai ficar sem soja. Então, isso é uma questão altista para o mercado no momento, pelo menos na nossa opinião. Steve, quais, na contramão disso, seriam os fatores limitantes para esse movimento e que a gente tem que monitorar? O que poderia ou fazer com que essas altas parassem de acontecer, né? Parassem de dar essa continuidade, ou quais fatores poderiam fazer o mercado devolver parte dessas altas fortes aí que você citou dos últimos 12 meses? Bem colocado, Carol. Tradicionalmente, nessa época do ano, temos a pressão sazonal da colheita na América do Sul e a pressão sazonal do início do plantio nos Estados Unidos. Só que, de novo, o fator demanda não vai deixar respirar, e eu acredito que vai ajudar o mercado a se manter firme. Certo. Mas a questão mais importante do momento, Carol, na minha opinião, está sendo a questão geopolítica, né? Estamos vendo, política à parte, estamos vendo a questão nos Estados Unidos, a questão do impeachment semana passada, a questão do posse na quarta-feira do novo presidente, uma questão da pandemia, que por mais que está tendo a vacinação, os casos e óbitos continuam aumentando, os novos variantes do Covid, se vai ser controlado ou não. Então, tudo isso influencia onde? Não a questão da oferta e demanda, mas influencia aqueles famosos fundos de investimento, a postura deles de tomada de risco. Em momentos de emoção, eles são mais corajosos, mas em momentos de incerteza, eles costumam ficar mais retraídos. E momento geopolítico é um pouco de retração no mercado. Mas a gente ainda vê alguma coragem nesses fundos, né, Steve? Porque eles estão ali em posições compradas, recordes, na soja, nos seus derivados, no milho, no trigo. O que ainda alimenta esses fundos a virem para as commodities agrícolas, Steve? É essa relação muito ajustada entre oferta e demanda? A questão ajustada de oferta e demanda é importantíssima, sim. E a gente está vendo de que ainda a demanda está prevalecendo em relação à oferta. Mas não podemos esquecer também que estamos vindo do final de ano, festas de Natal, Ano Novo, etc. Por mais que não foi um ano tão bom em 2020, mas tradicionalmente você tem um pouco de euforia de que vai vir tempos melhores, e essa euforia também levou as cotações a subir um pouco mais em função dessa emoção. Claro. Tá. Steve, quando a gente olha para esse movimento, principalmente para esse comportamento dos fundos, a gente fala de um volume financeiro, um volume de dinheiro muito grande migrando para as commodities agrícolas, né? Sim, é que, na verdade, esse dinheiro, alguns chamam de especulativo, não deixa de ser também especulativo. Sim. Todo mundo está no mercado para ganhar dinheiro, né? 2020 foi um pouco difícil, né? Foi difícil arrumar, seja no mercado acionário, no mercado financeiro, a ganhar dinheiro. Com esse movimento, obviamente, está tendo oportunidades, alguns entram cedo, outros entram mais tarde, né? Mas os números que mencionamos inicialmente, em 12 meses você tem uma lucratividade 30%, 40%, 50%, 70%, obviamente chama mais dinheiro novo para o mercado. E isso que a gente tem visto, né?
as commodities voltando a ficar populares como forma de até ganhar dinheiro sem você necessariamente ser cooperativa, produtor ou trading internacional. Inclusive, o mercado financeiro ele vem olhando para o mercado agrícola de uma forma diferente do que a gente observou nos últimos anos, né, Steve? A gente vê uma intensificação desse movimento de financiarização das commodities agrícolas, né? Sim, hoje você tem a tecnologia que ajuda, né? Além do atrativo de ter possibilidades de lucro, você tem tecnologia que facilita o investimento em commodities agrícolas, sem precisar, repetindo, ser produtor, sem precisar ter lugar para armazenar a soja e milho, você pode ser dono de contratos de soja, milho e trigo. Além do mais, a pandemia ensinou para muita gente uma outra coisa, né? De que mesmo em problemas de crise, mesmo em problemas de recessão, a população no mundo precisa se alimentar, precisa comer. Então, além do trabalho excelente, importante do produtor, ressalta também a questão da logística, que você tem que levar a matéria-prima, seja no mercado doméstico ou internacionalmente, até as indústrias de processamento, porque a população em casa ou fora de casa, seja em lockdown ou seja em um ambiente normal, ela tem que se alimentar. E isso era o medo em 2020 de que, em função do fechamento da indústria de turismo, a demanda e o consumo iam cair bastante. No início foi o que aconteceu, mas depois a gente viu que a demanda e o consumo, de novo no segundo semestre, liderado pela China, porque eles continuaram aumentando o rebanho suíno, que eles tinham perdido 200, 300 milhões de cabeças de suínos nos últimos anos. Com isso se recuperando, a demanda voltou a crescer de modo, digamos, que muitos não esperavam. Steve, na sua análise também, na análise da Cereal Par, da Trade Help, há um déficit de alimentos no mundo? Existe essa condição já? Ou estamos caminhando para isso? A gente tem uma escassez de alimentos nesse momento ou caminhamos para que isso seja efetivado aí nos próximos meses? Eu acho que estamos correndo um grande risco de ter um déficit de alimentos. Eu acho que no momento não tem. O que está tendo é uma mal distribuição de matéria-prima e alimentos. Por enquanto não tem, mas esse mercado, como sabemos, é muito incerto. Os Estados Unidos é um grande produtor mundial. Estamos chegando próximo à época deles, à temporada deles. Se por acaso o clima não contribuir, aí sim podemos entrar drasticamente numa crise de segurança alimentar mundial bastante preocupante. Mas por enquanto eu diria que está sendo apenas mal distribuído. E a que você atribui essa má distribuição, Steve? Bom, você tem, como eu falei, você tem alguns países que tiveram uma preocupação em relação aos efeitos do Covid, em relação à segurança alimentar internamente, começaram a colocar algumas restrições nas exportações, querendo estoques estratégicos internos que a gente não via até há décadas, né? Então isso afetou um monte, mas a demanda, de modo geral, acabou fazendo com que a gente subestimasse os estoques que a gente tinha. Ou seja, os estoques que até há poucos meses atrás pareciam abundantes, na verdade hoje não são. Basta dizer que, com guerra comercial e tudo, agora a China acabou comprando muito dos Estados Unidos e levando os Estados Unidos de, em poucos meses, ter estoque recorde de soja para ter estoque recorde alto de soja para ter agora a previsão do menor estoque, relação estoque-consumo de toda a história dos Estados Unidos. Então o mercado mudou muito rápido. E a gente conversou inúmeras vezes aqui, né, Steve? Não só contigo, mas com outros analistas também.
onde os produtores americanos se perguntavam o que eles iam fazer com tanta soja, né, Steve? E, de repente, essa soja virou pó no mercado e, instantaneamente, os chineses, para atender a sua demanda, se voltaram para o mercado americano com guerra comercial, sem guerra comercial, com acordo ou sem acordo, né, Steve? Sim, porque, na verdade, política à parte, a gente está falando de um país de mais de 1 bilhão de pessoas. Exato. E a época da primavera árabe, em 2008, por aí, quando Sim. os preços explodiram de trigo, a gente viu o que aconteceu. Até governos caíram porque o preço do trigo explodiu de uma hora para outra, a população ficou com o preço de alimentos lá em cima e muitos sem condições de comprar, e isso criou problemas internos geopolíticos para esses países do norte da África. Sim. Obviamente a China não quer que isso se repita no país deles, né? Então, a primeira coisa que é mais importante para eles é garantir alimento para a população deles. Então, com tarifas, sem tarifas, eles têm que importar, precisam importar e vão continuar importando. Tivemos um número semana passada confirmado, pela primeira vez na história, 100 milhões de toneladas de soja importadas pela China. Aliás, esse número, se não tivesse a crise da gripe suína africana, esse número de importações de 100 milhões de toneladas pela China podia ter sido já alcançado 2, 3 anos atrás. Steve, você citou essa questão do racionamento da demanda. A gente está muito perto disso começar a acontecer, por esses preços altos, eles terem que subir um pouco mais para, de fato, racionar esse consumo, ou já está acontecendo? Parte do mercado achava que entre 13 e 14 dólares já era o suficiente. Ficou claro que não, né, Steve? Exatamente. 1 milhão de toneladas semana passada, com a safra brasileira na boca aí, mostrou que ainda não é o caso. Então isso reforça a nossa ideia inicial, na nossa conversa, de que o mercado de soja ainda tem espaço para subir mais. Então essa é a questão de curto prazo, né? Certo. Voltando ao assunto de longo prazo, a gente pode também mencionar a Índia, né? A Índia é um outro país de mais de 1 bilhão de pessoas, e passando a pandemia, os efeitos da pandemia, se espera que a Índia comece também a aparecer mais no mercado agrícola como importadora. Então essa é outra questão que mostra de que a demanda, como você falou, e aí muitos países produtores vão responder a isso, aumentando a área, né? Brasil, Argentina, Estados Unidos, A aqui própria na China, Europa. né, Steve? Sim, tem limite, vários países têm limite onde eles podem aumentar, né? Só substituir um produto pelo outro. Sim. Mas aqui você tem países como a Rússia e a Ucrânia que estão trabalhando forte, de olho nesse mercado de demanda aí dos próximos anos, para tentar aí abocanhar parte desse mercado, aumentando a área de soja, até de soja, sim, e principalmente milho e trigo. E talvez por isso a gente já tenha aqui no Brasil essas especulações de milho a R$100, né? Na última sexta-feira a gente trouxe uma análise aqui de uma outra consultoria aqui do Brasil, sugerindo que o milho a R$80 no estado de Mato Grosso, por exemplo, não é uma realidade distante. Quer dizer, para o agronegócio brasileiro, assim como vem acontecendo nos últimos anos, também as projeções são muito positivas e muito favoráveis quando a gente fala em preços e negócios, né, Steve? Sim, o Brasil também, não vou dizer que passou ileso, né? Sim. Mas ele teve uma valorização melhor devido à taxa de câmbio também, né? Que ajudou em determinados momentos a ter um preço em reais melhor do que estava sendo praticado no mercado internacional. O problema é quando o produtor começa a olhar os custos de produção, que deve ter notado também que alguma coisa também aumentou. Então aí você tem que calcular não só preço, mas o que isso vai te dar em rentabilidade. E para a gente finalizar, Steve, as suas projeções para o Brasil e para essa rentabilidade do produtor brasileiro são boas nesse momento? São boas porque, como eu falei, a demanda está forte, até para milho está forte. O Brasil só não exporta mais milho porque não tem, que vai vir só mais para o segundo semestre, e porque a gente não tem nada garantido do que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, o que acontece?
volta àquela questão. Ninguém quer ficar sem estoque. Então, por mais que os Estados Unidos possa até aumentar a área de milho e soja junto, mas ninguém quer correr o risco de que acontecer algum problema de clima nos Estados Unidos e o mercado ficar mais curto ainda em questão de oferta. Então a demanda vai continuar e isso favorece o Brasil, porque o Brasil é um grande exportador e enquanto tem produto, obviamente vai valorizar o mercado interno. Maravilha. Steve Caquia, te agradeço muito pela oportunidade de começar a semana contigo aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom trazer as suas informações aí de um importante centro financeiro para o mundo, que é Malta. Poucas pessoas sabem disso, né, Steve? Mas muitas decisões e muito acontece aí em Malta. É uma importantíssima capital financeira do mundo, né? É, o mercado novo aqui, mas esperando aí a pandemia passar para voltar aquele crescimento econômico que estava tendo aqui, que estava também chamando a atenção de vários outros centros aqui para Malta. Eu agradeço o convite, Carol, um bom dia a todos. Bom dia, um abraço, até a próxima, Steve. Boa semana para você. Obrigado. Obrigada, Steve. Steve Caquia, consultor de mercado da Cereal Party e da Trade Help, conosco nessa manhã de segunda-feira aqui no Notícias Agrícolas, trazendo essa análise mais ampla e de médio e longo prazo, mostrando que, de fato, podemos caminhar aí para uma drástica crise de segurança alimentar, caso a gente tenha problemas principalmente na próxima safra dos Estados Unidos, né? A gente veio já adiantando isso há alguns meses, a gente não tem espaço para um clima adverso diante da oferta mundial atual, de um clima adverso para a safra de grãos dos Estados Unidos e, claro, de outros países importantes também que vão ajudar a compor a oferta mundial de alimentos. Então, muita atenção. Para o Brasil, claro que a questão cambial é um ponto nevrálgico para a gente entender como fica a rentabilidade do produtor brasileiro diante de preços internacionais tão elevados como esses que temos visto agora, e a gente está aqui monitorando tudo para te informar e você poder tomar boas decisões. Lembrando, um dólar alto, ele não só te traz preços melhores, mas ele te encarece um pouco o seu custo de produção, os seus insumos. Então, essa conta precisa ficar bem equilibrada e as suas operações, tanto de compra quanto de venda, elas têm que sempre caminhar casadas para que você possa otimizar os seus resultados. O Steve ainda pontuou uma situação importante, a gente fala muito da China e dessas projeções de que a demanda chinesa não só está muito forte, como continua crescendo numa curva muito forte de ascensão, mas pontua também a questão da Índia, que deve também aparecer mais forte esse ano e nos próximos, como um importante importador de alimentos. A Índia sempre surpreende, ela sempre consegue ali se adaptar para manter os seus níveis de importação, mas é um país extremamente populoso, assim como a China, e a gente deve ver então a Índia mais presente no mercado importador. Fato é que segue esse ciclo de alta para as commodities, para os alimentos principalmente. Lembrando que nessa segunda-feira, dia 18 de janeiro, é feriado do dia de Martin Luther King nos Estados Unidos e, portanto, as bolsas de Chicago e Nova York não operam. Os negócios não operam. E os negócios serão retomados, então, amanhã, terça-feira, dia 19. Esses números que você vê, portanto, na nossa página inicial, referem-se ao fechamento da última sexta-feira. Lembrando que a B3 está aberta, o mercado do milho está funcionando, o mercado do boi está funcionando, café. Então, inclusive, as informações do mercado de milho aqui no nosso mercado futuro brasileiro já estão disponíveis na nossa página inicial, certo? A gente segue com a nossa programação, já o Guilherme Dorigatti assume a bancada para te trazer as informações das realidades da safra por todo o Brasil e você é nosso convidado para ser sempre o produtor rural mais bem informado desse país. Até a próxima.